Olá, pessoal, meus amigos e amigas de todas as querências. Falar mais uma vez do Evangelho para mostrar realmente como as coisas acontecem ainda no tempo de João Batista, tempo de Jesus Cristo. Todo aquele que segue o caminho de Jesus passa pelas mesmas batalhas. Evangelho de Mateus, capítulo 17, 10, 13. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres das leis dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. João Batista veio antes de Jesus Cristo. Ele batizava e dizia que a salvação vinha depois, né? Que era Jesus, né? Ele vem preparando o terreno, mas foi morto por falar a verdade, né? Os mestres das leis não gostam de falar a verdade. E daí, por falar a verdade, foi preso e degolado. Jesus Cristo também veio, foi morto por falar a verdade. Os discípulos foram mortos por falar a verdade. A mesma coisa acontece hoje. Que é como veio falando da nossa reformulação. Se a gente não buscar uma reformulação, tirar o nosso pecado de dentro, limpar o nosso coração e transmitir o Evangelho, nós não vamos reconhecer Jesus. Nós não vamos estar com o coração limpo, nós não vamos reconhecer o verdadeiro caminho, porque nós vemos o Evangelho e nós vamos impor o Evangelho, as leis, da nossa maneira. Nós vamos se impor, nós como principal, nós vamos exigir dos outros, mas não vamos praticar. E nós não praticando o Evangelho, não botando em prática na nossa vida, nós não reconhecemos Jesus, por causa do coração sujo. Tendo o coração sujo, o Espírito Santo não faz morada. Lá ele não entra. E daí a nossa mente pagã, ela não reconhece o verdadeiro caminho da felicidade. Uma coisa que eu posso vir falando, né, eu até posso realmente falar de experiências, né? Falo de 20 anos pra cá, 22 anos pra cá. Quando que eu nunca bebi mais nada de bebida de álcool, vivendo em honestidade, eu comecei a perceber que havia muitas agressões por pessoas. Aí até eu descobri o porquê. Aí eu fiz mais uma faxina interior, e aonde que eu busquei honestidade total comigo mesmo, eu mesmo achei que estava doido. O que eu estava fazendo. E eu vejo que muitas pessoas estão fazendo, estão nesse mesmo caminho que eu estava. Aí, como Jesus Cristo diz, aquilo que nós aprender, receber de graça, essa minha recuperação, essa minha visão espiritual, é uma dádiva que eu recebi de Deus. E como é que eu vou transmitir essa dádiva a outras pessoas? Falando a verdade, falando o verdadeiro evangelho, o sentido da vida. Só que os mestres das leis, os donos da verdade, aqueles que não estão fazendo a faxina, que têm um pecado no coração, eles vão se ofender, eles vão ficar bravos, porque lá no fundo do coração deles existe um sentimento bom, que é de Deus. Mas à frente dele existe o pecado, que não deixa aquele sentimento bom, aquela coisa boa surgir, o verdadeiro amor. Aí a verdade vai fazer com que esse verdadeiro amor, aquela coisa boa, refloresça. E se alguém falar a verdade para nós, o nosso pecado faz com que nós fiquemos com raiva daqueles que falam a verdade.
para que o pecado não quer que nós se unimos a Deus, que nós não faz, que nós fizemos a nossa reformulação, se unimos a Deus. É nesse momento que nós precisamos agir contra nós mesmos a favor da verdade para ter o reino de Deus. Podemos comparar muitos amigos. Um ficou bravo comigo porque eu não gostava, falei que não gostava de mentira, e realmente a mentira me faz mal. Outro, porque eu falei tudo através do Evangelho, que Jesus Cristo está nos humildes, que não é bom humilhar. Ficou bravo comigo, e eu também sei que eu fui muito humilhado, enquanto que Jesus Cristo estava tentando me levantar, só que eu não achava caminho, e quanto mais me humilhava, mais distante eu ficava. E daí, outros que amigo, dizem que gostam de mim, não sei, agora vão com raiva também, tentaram me convencer a apoiar exemplos que não correspondem a Deus, que correspondem ao mundo, à coisa do mundo, que me afastaria de Deus, que me traria aquela angústia de novo. Então eu falei sobre o Evangelho para eles, votei para eles, também ficaram bravos, não me procuraram mais. E como reformulação essa semana, o mestre da lei, agora eu tentei apaziguar, mas como diz muitos padres aí, não se dialoga com pessoas ruins, não adianta. Porque a Eva foi dialogar com a serpente e acabou caindo no pecado, veio a morte, né? E as pessoas me agrediram e eu simplesmente, através do Evangelho, falei, agora existe uma possibilidade deles me levarem a Maria da Penha. Agressão psicológica, uma coisa assim. Falar a verdade atinge o psicológico da pessoa, quando a pessoa está com pecado. Mas daí cabe a cada um ouvir aquilo que Jesus Cristo diz. Se eu fiz a reformulação, eu hoje entendo o caminho, a verdade, que leva à vida de Jesus Cristo, eu preciso anunciar, falar a verdade. Eu preciso estar do lado de Deus. Aí, Jesus Cristo diz, se você falar o homem aquilo que está errado, agir contra o homem, que eu agi contra o pecado, eu serei perdoado. Mas se eu agir contra a verdade, se eu agir contra o Espírito, se eu agir contra alguém que fala a verdade, com fofocas, calúnias, derrubando, processando, botando na cadeia por falar a verdade, eu não serei perdoado. E eu irei para o inferno. É a coisa que eu digo. Sempre, se vão falar de Deus, vão anunciar a palavra de Deus, querem dar seu entendimento, primeiro, fazer que nem Jesus Cristo diz, tira a trave do próprio olho, para depois mexer no círculo do olho do outro. Que tirando o trave do nosso olho, olhando para dentro de mim, nós consertando, nós se reformulando, aí nós vamos ter o Espírito Santo, o coração limpo, e através do Espírito Santo nós vamos ter o entendimento da vida. Aí nós podemos falar para as pessoas que elas estão erradas ou não. Cabe a cada um decidir. Uma coisa é certa. Pecar contra o homem será perdoado. Pecar contra o Espírito, pecar contra a verdade, não será perdoado. Não haverá reino do céu, fogo do inferno. É as nossas escolhas. Abraço, Deus abençoe todos vocês.